Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal do Celuz no YouTube. Meu nome é Renata Barros e hoje estou aqui com a nossa querida Patrícia Saraiva, trabalhadora da Federação Espírita Brasileira, né? E vai trazer o tema na noite de hoje sobre a nossa comum condição, né? Eles é baseado na lição 123, não é isso? 123 da obra Pão Nosso, né, do Espírito Emmanuel e de Chico Xavier. Então, obrigada, Patrícia, por aceitar o nosso convite. Para harmonizar o ambiente, eu vou fazer a leitura do livro Sugestões Oportunas, de Torres Pastorino. Imanência. A fé é irresistível. Tudo supera, porque é mais forte que tudo. A fé alcança os mais elevados planos e os movimenta com força assombrosa. Tudo nos obedecerá se tivermos fé, porque tudo obedece a Deus. E Deus habita dentro de nós, é imanente em nós. Para conseguirmos tudo, temos que unirmos à vontade de Deus que está em nós. Para isso, é indispensável dissolver nossa vontade pessoal na vontade dele. Fazendo assim, não enfraqueceremos nossa vontade pessoal, mas a tornaremos muito mais forte, porque tornamos nossa vontade a vontade de Deus. A isto chama-se realizar Deus em nós, ou como dizia Jesus, ser um com o Pai. Um com Deus. Aniquilar-se para que Deus surja de dentro de nós, com sua força divina, criadora. Não mais viveremos nós, mas Cristo viverá em nós. E tudo o que nossa vontade desejar, inevitavelmente se cumprirá. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e ser-vos-á feito. João capítulo 15, versículo 7. O que resistirá à vontade de Deus? Deus está imanente em nós. Não sentimos até hoje porque estamos enquadrados nos muros do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do convencimento, certos de que somos maiores do que Deus. Então, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma noite estarmos aqui com vocês e que possamos ser abençoados, que a nossa irmã Patrícia consiga trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Que assim seja. A palavra é toda sua, Patrícia. Boa noite, Celuz. Estou muito grata, muito feliz de retornar a casa nessa noite, mesmo que seja dessa forma, virtual, ainda, né? Não importa, é a forma que nos é possível nesse momento. E a gente vai aprendendo nesse ano pandêmico, mais de um ano já, né? São 14 meses de recolhimento para a gente aqui no Brasil, praticamente 14 meses. A gente vai aprendendo que a conexão mais importante é a conexão das almas. Que o importante mesmo é que estejamos com os corações em sintonia, as mentes alinhadas, porque muitas vezes acontece na vida de a gente estar próximo de alguém, mas nossos corações estão batendo descompassadamente. Então a gente vai aprendendo que a verdadeira proximidade é das almas. E que para a proximidade das almas, para a ligação entre os corações, não existe distância física. Estaremos próximos àqueles que estão desse lado da vida, encarnados como nós, estaremos próximos àqueles que estão do outro lado da vida, desencarnados, sem o corpo físico. A gente já aprendeu que a vida é uma só, que se manifesta de dois lados. Ora estamos aqui na experiência física, ora estamos na vida verdadeira, que é a vida espiritual. Mas aqueles que amamos, aqueles que nos amam, estarão sempre próximos a nós, ligados por fios invisíveis e indestrutíveis do coração. Então não importa muito que estejamos distantes. Importa que estejamos em sintonia amorosa e afetiva. Mas eu estou com saudade da casa, dos abraços, das palestras, viu? Uhum. O tema que nos traz ao Celuz nessa noite está aqui em Pão Nosso, é a lição 123, chamada Condição Comum. Eu achei que o texto que a Renata leu no começo do Pastorino foi perfeito
para as reflexões. Eu não sei se ela leu a lição antes, mas o texto do Pastorino foi perfeitamente adequado. Pois é, você vê que não existe nada por acaso nessa vida, né? Ela me sinalizou que não leu antes Condição Comum. Condição Comum diz respeito à fé. A importância da fé na nossa vida, do valor da fé. Nessa lição, Emmanuel inicia nos fazendo lembrar do muito grave no Evangelho, temos a narrativa, ele pede a Jesus que o cure. Né? Nós compreendemos que era um processo ali de um processo obsessivo, num estágio assim, de uma subjugação corporal, porque ele fala para Jesus assim, cura meu filho, porque às vezes se joga no fogo, às vezes se joga na água, né? E o chamava de lunático, porque é a expressão que ele tinha na época, não conhecia o processo. E Jesus cura a que o incomodava, que o atrapalhava, compreendendo ali que havia um conluio entre duas almas. A gente já compreendeu que a obsessão é a união entre duas almas. Nunca será alguém perturbando o outro, mas duas almas que se ligaram. Naquele momento, Jesus interrompe aquela ligação. Né? Mas o cerne da questão não é exatamente esse que Emmanuel nos traz. É a fala do pai do menino. Algo muito belo, porque nós ficamos... Nada que se passa no Evangelho, gente, foi em vão. Deve ser em vão para o nosso aprendizado. As minúcias do Evangelho são importantes para o nosso aprendizado. Então, às vezes, a gente fica atento a uma passagem do Evangelho e há uma situação prévia, uma posterior, que escapa ao nosso entendimento. É normal. Euripides Bassanufo diz que nós somos aprendizes, crianças, porque somente agora as lições do Evangelho chegam ao nosso coração. Então, começamos a compreender as luzes e bênçãos da Boa Nova. Né? E nessa passagem do menino, que Jesus o cura, do obsedado, do menino obsedado, há um momento bastante valoroso do pai do menino, quando ele pede para Jesus o cura, Jesus pergunta se ele tem fé, e ele chora. Ele fala assim, Senhor, dilata a minha fé. Ele pede a cura, mas ele se reconhece carente de fé na crença de que a cura viria. Jesus vai e cura o menino. E aí fortalece a fé do pai. Então, naquele momento, na verdade, durante muito tempo, a gente fica atento à cura do menino, né? Que nos chamou muita atenção ao longo da história. Mas o pai também foi curado na fé dele, porque a fé dele era titubeante. E é exatamente esse o ponto que Emmanuel nos convida a refletir aqui. Na nossa fé titubeante. Por isso que ele chama de condição comum. Emmanuel nos convida, a partir da lição, a crescermos, a rompermos em fé, a fortalecermos a nossa fé na nossa vida. Por quê? Devido à nossa condição de filhos de Deus. Nós não podemos esquecer disso. E aí ele fala, na condição comum que nós estamos, nós esquecemos. E às vezes falamos das lições evangélicas, do nosso espiritismo muito amado, mas ainda não alicerçamos as bases no nosso coração. E na hora da situação da apertura moral na Terra, ele fala que alguns desertam das feiras espíritas, outros tremem, outros pedem que o outro ore por ele, porque ele tem medo. Então, assim, ele pede que a gente cresça em fé, porque nós somos filhos de Deus e compreendemos que não cai uma folha, se Deus não permite. E mais ainda, entendemos que Deus é nosso Pai. E na fala de Jesus, ele pergunta, por acaso, daríeis uma pedra quando o vosso filho lhe pedisse pão? Ou uma serpente quando o vosso filho lhe pedisse um peixe? E aí a gente repete, não, na hora a gente reflete, né? Especialmente aqueles que são pais, que são mães, que são tutores, diante dessa pergunta tão séria de Jesus, a gente reflete e fala, jamais, né? A gente vai tentar sempre atender aos sonhos e aos anseios daquelas criaturas amadas que estão à nossa volta, né? Já compreendendo como evangelizadores que somos, que pais, mães, tutores, são, antes de tudo, evangelizadores, tá? Que nem sempre os sonhos dos nossos filhos deverão ser atendidos. Há que ter sempre bom senso. Mas nosso coração sempre pedirá isso. E é para o nosso coração que Jesus pergunta, você vai dar uma pedra quando seu filho te pede um pão? Você não. E ele fala, ainda mais vosso Pai. Se vós sois tão imperfeitos e ajuda assim, ainda mais Deus, que é vosso Pai que está no céu. Então, Emmanuel nos convida na lição a crescermos em fé, a caminharmos na vida rompendo em fé, fortalecendo a fé em nós, porque nós somos filhos de Deus. É por isso. A nossa filiação com Deus nos permite
caminharmos, embora Joana de Ângeles nos fala, o joelho desconjuntado, em fé, porque Deus nos ama. E por mais que a situação esteja, às vezes, esse momento é crítico para isso, para a gente, conflituosa e difícil à nossa volta, podemos caminhar na certeza de que o dia de amanhã vem perto e melhor para a gente. E que por mais dura esteja a situação, há sempre algo bom e positivo para o espírito no cenário, que pode se reverter em crescimento para ele mesmo. Por mais dolorosa que seja a situação, a gente pode tudo transformar na Terra. A gente não pode transformar o cenário, porque às vezes há provas mesmo que nos acompanham a vida inteira. Não vamos ter ilusões. Há expiações que nos acompanham uma vida inteira e que nós não conseguimos desvencilhar delas numa encarnação. Existem, mas nem por isso nossa fé deverá ser frágil, porque mesmo nos cenários difíceis, qual é o objetivo desses cenários? É nos tornar maiores. Então, se a gente foca em nós, nós crescemos. Se a gente foca no problema, é o problema que cresce, é a dificuldade que cresce. Então, o convite de Emmanuel para a nossa fé é que olhemos como herdeiros dos atributos que são divinais. Porque na Terra nós podemos estar em muitos lugares, fazendo muitas coisas, podemos carregar muitos títulos, todos são temporários, embora louváveis e respeitáveis na Terra, são todos temporários, não nos esqueçamos disso. O que é que nós somos, na verdade? Espíritos, filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, nós carregamos em nós atributos que são divinais. Atributos de benevolência, de bondade, de amor, de caridade, de inteligência, de sabedoria. Carregamos todos esses atributos para desenvolvê-los, por mais difíceis nos sejam os cenários. Então, Emmanuel nos convida na lição aqui, Condição Comum, a conseguirmos romper esse cenário comum, de condição comum que temos feito sofrer por tantas vidas, para compreendermos. Essa é a parte bonita da lição. Que Deus, que é nosso Pai, que nos ama, jamais, em nenhuma hipótese, nos daria uma situação de sofrimento para nossa perda moral. Isso significa que ninguém, nesse momento, 7 bilhões de criaturas encarnadas na Terra, né? Falando só dos encarnados. Ninguém encarnado na Terra vivenciando uma situação que tenha vindo para si para a sua perda moral, para sair da encarnação pior do que entrou moralmente. Jamais. Todas as situações que nos chegam, todos os não concorrem para o engrandecimento, consoante o convite de Jesus, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Em todos os cenários, observar daquela situação, daquele cenário, qual lição meu coração precisa aprender para o meu crescimento moral. Em todas as situações, olhar com os olhos do espírito, para além da matéria, porque às vezes o cenário é duro mesmo, difícil, mas em todos os cenários olhar com os olhos do espírito e falar o que é que essa situação me ensina hoje, e tudo relativizar. Graças a Deus aprendemos com o nosso espiritismo bem amado, o cristianismo redivivo, aprendemos que a lei de justiça na Terra, que a justiça divina na Terra se consubstancia por algo chamado reencarnação. Por que reencarnamos? Colhendo os frutos de nós mesmos, porque somos os herdeiros de nós mesmos. Então, tudo, sob a perspectiva reencarnatória, pode ser relativizado. Olhe para essa situação agora, difícil, dolorosa, complicada, e enxergue-a a partir de uma perspectiva reencarnatória. Daqui a 100 anos, o que essa situação significa para você na sua caminhada como espírito? Qual o tamanho dessa dor, desse problema, dessa dificuldade, numa caminhada que vai na direção da eternidade? Porque é isso que nós somos transeuntes na direção da eternidade. Estamos todos num comboio chamado eternidade, porque Deus nos concede o maior presente, que é a vida que se espraia em abundância na direção da eternidade. Então, podemos crescer em fé, compreendendo que todas as dificuldades, todos os desafios e todas as dores estão em nosso caminho, com a permissão divina, vejam vocês, para a nossa superação como almas imortais que somos, mesmo que a dor perdure uma encarnação inteira. Mesmo que a dificuldade dure uma encarnação inteira, não importa. Os Espíritos ensinam, é André Luiz que fala, que uma encarnação é um minuto na caminhada multimilenária e eterna do Espírito. Por isso, todas as dificuldades,
apresentadas para nós, e algumas nós mesmos trazemos para nós, com as nossas escolhas infelizes, os Espíritos nos falam, nem tudo é reencarnação, nem tudo é prova, nem tudo é expiação, muitas vezes é só uma escolha infeliz que você fez, você precisa se desvencilhar dela e responder por ela, mas não importa, estamos num contexto criando essas situações que Deus permite, porque se Deus não permitisse, a gente não criaria, não teríamos órgãos sentidos, não estaríamos encarnados, então tudo que a gente faz, a gente colhe como herdeiros de nós mesmos, e tudo que nos acontece, então, concorre para a nossa superação, mesmo que a superação demore uma encarnação inteira. Portanto, que a gente siga crescendo, aprendendo, evoluindo, e por isso, então, erguendo-se em fé, por nos reconhecermos a fé verdadeira, Kardec nos ensina, baseia-se em bases, assustenta-se em bases racionais. Por quê? Porque nós nos compreendemos, enfim, como oleiros do nosso destino, protagonistas da nossa história, escritores da nossa própria história. Por isso a nossa fé cresce, corre sempre para o meu sucesso como alma mortal. Então, eu vou, eu faço, eu aprendo, se eu cair, eu levanto de novo. Eu corrijo e sigo adiante. O Chico dizia assim, minimizando o quilate diamantino espiritual dele, eu sou uma lesma, mas caminho sempre para frente. Uma lição para nós, sempre caminhar para frente, sempre andar para frente. Os erros, os equívocos que nos derrubam são naturais, porque nós estamos numa escola atrasada, a Terra é uma escola muito atrasada, e nós somos alunos atrasados, essa que é a verdade, tá bom? Então, o que esperar de uma criança que está numa escola, no letramento? Na minha época de estudo, a gente falava em ensino primário. Agora fala em ensino fundamental, séries iniciais. O que esperar de uma criança que está no letramento? Que ela erre. É natural. Ela vai errar, corrigir, fazer, até que uma hora ela vai aprender. É assim que os espíritos, os nossos números tutelares, olham para nós, como almas que estão matriculadas numa escola bem atrasada. Não importa. Nós vamos errar muitas vezes. Mas o importante é que a gente não tenha leniência diante do erro. Eu errei, eu aprendi, eu segui em frente. E esse equívoco eu não vou mais cometer. Não dessa forma. Vamos nos dando a oportunidade, na nossa instância encarnatória, de errar erros novos. E ao errarmos erros novos, nos damos oportunidades novas de aprendizado. E a nossa fé cresce. Porque a gente olha para trás, olha para você, nesse momento. Nesse instante, para quantas dificuldades superadas, quantos aprendizados vivenciados, o quanto você já cresceu nesta encarnação. É isso que nos permite assentar nossa fé em bases racionais, Kardec nos ensina, porque nós nos compreendemos como alunos da eternidade. Só você sabe das dores superadas, das dificuldades que você já viveu nessa vida, só você sabe. Ninguém sabe dos momentos de dor, de renúncia, nos momentos em que você chorou sozinho, em que você olhou para si mesmo e seguiu adiante. E nós somos, a maioria das vezes, sustentados. Os espíritos nos falam, quase que nos carregam no colo para a gente dar conta. Por isso, olhe para a sua história e veja o quanto você foi sustentado naqueles momentos mais difíceis. E é assim que a fé se dilata no nosso coração, de maneira racional, mas também emocional. E seguimos adiante, como aquela história linda, né, das pegadas da areia. Vocês lembram? Vale a pena recordar. A pessoa tinha vivido uma vida muito difícil, muito complicada na Terra, e quando ela desencarnou, o mentor mostrou para ela como tinha sido a trajetória dela. E aí ela ia olhando, em alguns momentos, tinha sempre 2 pés ao lado dela, caminhando e marcando a caminhada dela, na areia que foi a caminhada dela. E aí ela perguntava de quem era aquele espaço. E o mentor falava, Jesus. Jesus sempre com você. Seu irmão mais velho, sempre do seu lado. O que faz o irmão mais velho? Cuida, esse é o papel. Cuida do mais novo, protege, esse é o papel. Jesus é nosso irmão maior, que Deus nos enviou para nos guiar, é o nosso pastor. Ele mesmo se coloca como nosso pastor, né? E aí o mentor fala, Jesus sempre ao seu lado. E aí ele observa aqueles momentos em que ele caminhou a vida inteira, mas de repente houve momentos muito difíceis. Momentos de uma perda afetiva muito dolorosa, momentos de uma doença, de uma enfermidade, momento que alguém que amava muito foi embora da vida dele. Momentos dolorosíssimos e que marcam o espírito para a eternidade. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer a perda de alguém que a gente amou, mesmo que seja momentânea,
na Terra, não tem como esquecer uma doença que nos transformou, não tem como esquecer. Marca a memória espiritual da gente. E ele olha para aquilo e fala, engraçado, nesses foram os momentos mais dolorosos. Quando eu mais chorei, não vejo as pegadas de Jesus ao meu lado. E Deus então fala, filho, é porque nesses momentos, exatamente nesses momentos aí, Jesus te carregou no colo. É assim mesmo, os espíritos falam que eles quase nos carregam no colo. É preciso que a gente peça, que a gente também aprenda a pedir, usando o recurso da prece, que a gente não dá conta, que os espíritos nos sustentam. E nos sustentam, os espíritos nos falam isso, que nos momentos mais dolorosos e mais difíceis, eles nos carregam no colo para que a gente ultrapasse. Olhe para a sua vida e veja se não foi assim. Olhe para trás e veja aquele momento em que você achou que não ia dar conta, que não ia suportar. Pode ser um momento de transtorno material, afetivo, emocional, de saúde. Aqueles momentos mais difíceis, de repente, passaram. E você olha para você e que bonito, é assim que a fé cresce. Hoje você se tornou maior. É assim mesmo. Por isso, Leon Denis nos fala do valor da dor num orbe planetário como o nosso, que é atrasado. Porque a dor nos ajuda a sermos maiores. E um dia seremos gigantes. Que olharemos para tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, e seremos capazes de ajudar os irmãos menores, que estarão na retaguarda de nós mesmos, com as mesmas dores e as mesmas dificuldades que nós atravessamos um dia. Por isso, aprendemos na caminhada do Espírito que um dia vai demorar milênios, porque antes que chegássemos aqui na Terra, Jesus já estava. Todos nós teremos almas crísticas também. Teremos crescido, seremos capazes de atender por hora, para que possamos crescer em fé, vamos dando conta do pequeno jardim, onde estamos inseridos, que a providência divina nos confia. Queria contar uma história para vocês acerca da fé, para a gente compreender como é que a gente cultiva esse sentimento no nosso coração, porque é um aprendizado também, alicerçar a nossa vida em fé. É uma história que eu gosto muito, contada numa revista chamada Reader's Digest. É a versão brasileira Seleções. Tem uma história de uma menininha que pergunta para o pai dela, pai, o que é fé? Ela pede que ele defina para ela. E o pai tem muita dificuldade de explicar, né? Porque fé é algo que você sente, alicerça no seu coração, vai vivenciando e vai crescendo. Mas para que você alicerce a fé no seu coração, é preciso algo, gente. Já eu volto na história. Que você construa um relacionamento de intimidade com Deus. Tá bom? O que isso significa? Que você se enxergue como filho de Deus e se conecte com Deus, que é seu Pai, que é a fonte de tudo que é bom e belo, sempre, todos os dias. Emmanuel nos ensina aqui na lição que não é possível haver fé de improviso. O que isso significa? Que na hora da dor você vai querer buscar o que você não construiu. A fé, o relacionamento com Deus, não tem como. Lembrando que Jesus é o caminho para o Pai. É assim que ele se coloca para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por isso, construir um relacionamento com Jesus, que é o caminho para Deus diariamente, por meio da prece e especialmente das ações que a gente pode fazer na terra em nome dele, usando as nossas mãos em nome do Cristo. É assim que a gente constrói um relacionamento com Jesus. Um relacionamento que só pode ser construído, porta dentro do seu coração, com uma fechadura que só abre por dentro. Só você que pode construir esse relacionamento, ninguém pode. Tá? Eu não posso construir o seu relacionamento com Jesus. Ninguém pode. É você que se decide buscá-lo e ele nos espera há muito tempo. Construamos a fé. Bem, a menina não sabia disso ainda porque era pequena, era pequenininha, tinha aproximadamente 5 anos. E ela pergunta para o pai, pai, o que é fé? O pai percebe que ela teria que construir esse sentimento na caminhada dela, mas resolve dar uma definição para ela. Pede apenas alguns dias. A definição para ela servirá para nós também. Passa-se alguns dias, ele tem uma ideia iluminada. Eles moravam numa casa que tinha um porão. Um porão, vocês sabem, é aquele cômodo que fica debaixo da casa, no subsolo, né? Aqui no Brasil é mais raro. E aí, na casa dele, tinha um cômodo no porão, não tinha luz no porão. Ele desce até o porão. Para chegar no porão, tinha uma escada. Ele fica na base da escada e chama a filha. A filha estava na casa, em cima.
Então, ela chega até a porta que dava para a escadinha do porão. Como o porão não tinha luz, ela olha lá para baixo, está tudo escuro. Mas o pai, que estava na base da escada, olha para cima e a enxerga, porque atrás dela tinha luz do sol. Para baixo não via nada. Então, nesse momento, ele fala para ela: filha, tudo escuro, você não está enxergando nada, mas é a voz do seu pai. Alguém que você ama, profundamente ama, alguém em quem você confia, profundamente confia. Você pula? É da gente pensar, né? O pai vira e fala: pula, filha, pula. A menina abre os braços e pula. Pula para nada, no escuro. Só que ele enxergava, né? Então ele a segura nos braços, no colo e fala: fé é isso. Muitas vezes na terra, em situações difíceis, dolorosas, nós seremos convidados a pular nos braços de Deus. Não vamos entender o que está acontecendo, não saberemos ler os cenários, a situação estará para a gente confusa e difícil. Pula nos braços de Deus e confia que Deus é seu Pai e vai te sustentar e você vai conseguir atravessar os dias difíceis na certeza de que a hora mais escura da madrugada é sempre prenúncio de aurora nova. O momento mais escuro da madrugada é sempre um dia novo raiando, o sol chegando, e isso ilumina a nossa vida. Um novo dia começa, e os Espíritos nos falam que cada dia na Terra é mais um capítulo lindo e novo que se abre na nossa história. Tenha fé, acredite, os dias difíceis passarão, os dias de dor passarão, os dias de luta também passarão. André Luiz nos fala que tudo passa na Terra, só Deus não passa, porque Deus é o essencial. Queria encerrar as nossas reflexões essa noite, já que a Renata abriu lendo Pastorino e Pastorino rememora Paulo, eu queria também lembrar Paulo como exemplo para nós. Paulo cresceu tanto em fé em uma encarnação, exemplificando para nós que é possível sim a gente fazer uma grande evolução em uma vida só. Às vezes a gente fala, não, a evolução demora, depende do ritmo que nós imprimimos para a nossa evolução. Paulo que nasceu Saulo, desencarnou Paulo, que se transformou tanto em fé, que foi capaz de um dia dizer, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, nos lembrou o Pastorino na lição da Renata, nos rememora o que é ter fé. Paulo, após transformar tanto a sua vida no instante final da desencarnação dele, quando ele foi decapitado, ele com fé, profunda fé de que Jesus o receberia do outro lado da vida, porque a vida continua, vira com a consciência tranquila para o soldado e fala, soldado, pode cumprir agora, filho, a sua missão, porque eu já cumpri a minha. Que esse seja o nosso maior legado na Terra, a certeza de que fizemos o possível para transformar a nossa jornada numa caminhada de luz, de fé e de amor. Que o Senhor da vida, da vinha e da terra, nosso Mestre Jesus muito amado, nos abençoe, pessoal. Hoje e sempre. A Renata pediu que eu fizesse a prece de encerramento com vocês. Então, não sei se ela vai voltar, ou se eu emendo a prece. Posso? Volto. Obrigada, Patrícia. Assim, nos comove, né? Ouvir sobre a fé. A gente tem construído aí esse alicerce, né? Ao longo da nossa existência e que possamos, nessa encarnação, já que temos, né? Esse amparo, né, da doutrina espírita que nos traz tão fortemente o Evangelho de Jesus, né, porque a gente possa colocar em prática para que a nossa evolução, né, seja impressa em um caminho um pouco mais rápido nessa encarnação, né, para que a gente possa colocar a nossa fé, né, na nossa vida, nos nossos passos, né, e a cada dia que é uma grande oportunidade da vida, né? A oração fica com Deus você, quiser. então. Vamos fazer a prece, então, pessoal, para a gente encerrar essa noite de reflexão? Vamos orar.
Assim, Jesus, querido amigo, querido mestre, obrigada, Senhor, por esses instantes de reflexão em base evangélica. Obrigada, Senhor, pela tua presença magnânima em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tu seres sempre o nosso pastor. Ajuda-nos, Senhor, ovelhinhas tresmalhadas, que fomos por tantas vidas, a voltarmos hoje para os teus braços, Senhor, e reconhecermos que somente contigo, Senhor, caminharemos na direção de Deus, que é nosso Pai. Agora, Senhor, considera a boa vontade do nosso coração, porque as ações são poucas mesmo, mas a boa vontade preenche o nosso coração e nos ajuda, Senhor, a sermos melhores. Ajuda-nos, Senhor, a transformarmos a nossa vida todos os dias, crescendo em fé, em amor e em esperança. Despede-nos nessa noite, deixando-nos, Senhor, a tua paz, a paz que tu nos deixaste. Que fique conosco, Mestre, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigada, Lúcia. Até a próxima. Obrigada, Patrícia, né? Que Deus te abençoe infinitamente. Nós agradecemos. Obrigada a todos, né? Compartilhem, curtam, assistam nossos vídeos, para que possamos nos manter conectados nesse momento, né, da falta da presença física, mas como nossa irmã trouxe, né, o afeto, a ligação vai muito além, né? Que possamos nos encontrar em breve. Obrigada.